Fala, rapaziada, mulherada, moçada, criançada, corintianada do meu coração alvinegro, como é que vocês estão, rapaziada? Tranquilo? Espero que sim. O Coringão foi ao Uruguai, fez 3-0 sobre o Liverpool no Estádio Centenário em Montevidéu e voltou com 3 pontos na bagagem, aliás, 3 pontos importantíssimos. Primeiro, porque o Corinthians, sabe-se há algum tempo, não tem bom desempenho fora de casa. Dessa vez teve. Foi lá e ganhou o jogo. Aliás, fez o que deveria fazer sempre que enfrenta uma equipe de nível inferior, como é o Liverpool, tratado por muitos, por todos nós, como o adversário mais fraco dessa chave em que o Corinthians se encontra na Libertadores. Mas, após a saída do Renato Augusto e a entrada do Maicon no lugar dele, o que se viu foi uma bagunça. Pois é, o Lázaro bagunçou o time, bagunçou o coreto. O Liverpool se sentiu à vontade em campo, criou oportunidades, teve bola na trave, teve defesa do Cássio. E no final do primeiro tempo, graças à precisão do Fagner na cobrança do escanteio e da precisão de Fabian Balbuena na jogada aérea, que é um dos seus fortes, foi lá o Corinthians e fez 1-0 e virou o primeiro tempo ganhando. O que, é claro, dá uma tranquilidade para a volta do segundo tempo. O Lázaro arrumou, né? Na volta do segundo tempo, o Lázaro então arruma o que ele tinha bagunçado, né? Ele coloca o Vitor Cantilho no lugar do Rony, cada jogador vai para sua devida posição e a coisa começa a acontecer. É uma coisa que me preocupa. Essa inexperiência do Lázaro tem levado ele a algumas decisões equivocadas, né? A entrada do Maicon ontem, aliás, vamos voltar a algumas semanas aí, quando o Duílio falou que o Maicon e o Fausto Vera, ele citou os dois, são suplentes do Renato, né? Nota-se que não são suplentes do Renato, aliás, nunca foram, né? Talvez ali numa tentativa do Duílio de mostrar que o elenco é um elenco suficiente, é um elenco capaz, é um elenco em que o torcedor não deve se preocupar porque existem peças de reposição, acabou falando esses nomes. Falou também que Roger Guedes e Romero, Guerreiro que até fez gol pelo Racing lá contra o Nublense, né? Mas eu quis dizer Romero. Romero que teve a sua chance também ali como centroavante, como bem disse o Duílio, e mostrou que de fato não é a dele. Aliás, nunca foi. Não sei de onde o Duílio tirou que o Romero poderia ser um substituto pro Yuri Alberto. Pois bem. Enfim, o Lázaro bagunçou, depois arrumou com a entrada do Cantilho. Quem diria, Cantilho arrumou o time. E o Corinthians passou a fazer um segundo tempo tranquilo. Chegou ao segundo gol, mais uma vez uma assistência do Fagner, uma belíssima assistência, diga-se de passagem, que o Roger Guedes completou. E depois uma jogada ali numa trama dentro da área, o Juliano acabou ajeitando a bola para o Guedes então fazer o terceiro gol e liquidar qualquer possibilidade de reação do Liverpool, que já não tinha muitas, né? Tecnicamente uma equipe bem fraca, mas depois do terceiro gol ficou impossível e enfim, nada aconteceu, a não ser o Corinthians criando até outras oportunidades, como essa do Romero que eu citei há pouco. Vou falar um sentimento meu, tá? Meu. Eu fiquei ontem com o mesmo sentimento ruim que eu fiquei na Neoquímica Arena quando eu estive em Corinthians e Mirassol. Tava 3-0, o Mirassol tava assustando muito o time do Corinthians, teve pênalti, bola na trave, Cássio fazendo defesa, um monte de coisa. Mas quando fez o 3-0, eu falei, porra, agora dá pra soltar a molecada, né? Dá pra pôr o Pedro, na ocasião o Pedro tava no banco, o Giovani, acho que o Piro também tava. E o Lázaro foi colocando todos os veteranos que no banco estavam. E ontem ele fez a mesma coisa. O jogo tranquilo, tranquilaço. O Corinthians já tinha feito 3-0. Pô, não tinha necessidade nenhuma de colocar o Romero. Não tinha necessidade nenhuma de colocar o Paulinho. Tá, o Paulinho eu até entendo. O Paulinho é um cara que, apesar de muita gente ser contra, eu acho que ele pode ser muito útil nessa formatação do elenco do Corinthians, principalmente porque o Corinthians não dá mostras nenhuma que pode ir ao mercado para repor qualquer que seja a carência do elenco. Então, nesse caso, o Paulinho passa a ser um cara importante mesmo.
E então tá, o Paulinho eu até entendo, mas porra, pra que Romero, gente? Pra que colocar o Romero? Qual foi a necessidade de colocar o Romero em campo? Entendeu? Por que não colocar o Pedro? Por que não colocar o Christian Barleta, que estava no banco? E, pô, o cara quando ele chega, a torcida quer ver o cara em campo logo, entendeu? A torcida quer ver o cara em campo logo. E ontem era o cenário ideal, cara. Ontem era o cenário ideal. Então por que não colocar o Barleta? Por que não colocar o menino Pedro? E sim colocar o Romero? Não faz sentido. Então o Lázaro precisa perder esse tipo de, fazer esse tipo de coisa que ele faz e de repente aceitar que, como ele não tem um reserva mesmo, não adianta ele querer enfiar qualquer um, como ele fez no jogo contra o Ituano, quando enfiou o Paulinho lá na ponta esquerda no lugar do Renato, como ele fez com o Maicon ontem e depois teve que corrigir o próprio erro. Pô, se convença que de repente o Matheus Araújo, garoto que tá lá que tá no elenco, talvez possa fazer a função do Renato. Óbvio que não com a mesma qualidade, mas talvez possa fazer, apresentar alguma coisa em campo que supra minimamente a ausência do Renato, já que a gente já viu que o Corinthians é Renato dependente, sim, apesar de todo mundo, do Willian, Fernando Lázaro, quem quer que seja negar que isso existe. É nítido que existe. O Corinthians é um sem ele, é outro com ele. Ah, mas ganhou de 3-0 do Liverpool sem o Renato em campo. Sim, verdade, mas olha o nível do adversário. Não podemos ignorar o fato de que o adversário é muito fraco de fato, né? Então tem esses pontos. Então, Lázaro, tente outras coisas, tente os garotos. Você mesmo, certa vez no Campeonato Paulista, durante o Campeonato Paulista, os colocou como reforços. Você falou que Giovani é um reforço, que Pedro é reforço, que Biro é reforço, que Matheus Araújo é reforço. Use os reforços que você tem, então. Já que a busca pelo mercado não existe, é nula, então use os reforços que você tem. Inclusive o Christian Barleta. Inclusive o Adson. Por que o Adson não entrou no jogo de ontem? O que o Adson fez de tão errado assim? Eu confesso que eu não consigo entender o que o Adson fez de errado para, primeiro, sair do time e segundo, não entrar numa partida em que, como o Diogo bem disse ontem na nossa live de pós-jogo, era a primeira opção clara, entrar com o Adson. Então, continuo não entendendo certas convicções, certos pensamentos do Fernando Lázaro, mas é claro que o resultado acaba meio que escondendo algumas coisas, a discussão vai ser outra. Não é o que eu tenho percebido, eu vi, principalmente dando uma passada nas redes sociais, que muita gente tá com esse senso crítico de apesar da vitória, e a vitória tem que ser comemorada, porque pensando lá na frente, pensando no grupo que o Corinthians está, vencendo, fazendo a sua parte, jogando dentro de casa e fazendo a sua parte, vencendo os adversários que vêm, Argentinos Júnior e Del Valle na sequência, pô, o Corinthians soma 9 pontos e, já começa a olhar lá pro mata-mata. Não vai passar o sufoco que passou no ano passado. E ainda tem o jogo da volta contra o Liverpool do Uruguai. Ou seja, pelo menos 12 pontos garantidos o Corinthians já teria. E 12 pontos dá para você passar em primeiro. E ficar no pote 1, no sorteio das oitavas, é importantíssimo. Entendeu? Não preciso eu falar isso. É importantíssimo. Então, o Lázaro ele precisa começar a olhar para dentro, assim, começar a olhar aquilo que ele vem fazendo, e a torcida, ou aqueles que pelo menos eu vi, apesar da vitória, criticaram. Parabéns pelo senso crítico, parabéns por estar enxergando coisa, porque não adianta nada agora você também ficar no mundo de Narnia achando que está perfeito porque ganhou de 3-0 do Liverpool do Uruguai, e de repente lá numa fase mais aguda enfrentar um adversário mais qualificado, e aí a realidade bater na porta como bateu no Campeonato Paulista. Então, obrigado pelo senso crítico que passa a existir. Isso não é chatice nem corneta, é apenas querer o melhor e sempre o melhor para o time que você torce, no caso, o Corinthians, certo? Para finalizar o vídeo, que já está um pouco extenso, Renato Augusto, os amigos do meu timão, Vitor Chicaroli e também o Luiz Fabiani trazem a informação aqui, eu vou até ler para vocês o ponto aqui, ó. De acordo com a apuração do meu timão, ainda não há grandes convicções quanto ao diagnóstico do meia. O pouco que se sabe, no entanto, é que uma entorse foi descartada nos primeiros exames, realizados ainda no Estádio Centenário. A principal suspeita de momento é de uma possível lesão nos meniscos, que são as partes responsáveis pela distribuição de força no joelho.
Ainda assim, não é possível tirar quaisquer conclusões quanto à gravidade da lesão, certo? E no final, o Renato também, passando ali pela zona mista, conversando com o pessoal da imprensa, tratou de tranquilizar o torcedor de alguma forma, falando que não, foi só um susto, que aquela reação dele foi por mais uma vez estar ficando fora por lesão, enfim. Mas a gente agora vai passar a acompanhar aí essa situação do Renato, ficar de olho para ver o que acontece. Não só o que acontece com o Renato, clinicamente falando, mas também quais serão qual será a alternativa do Lázaro sem poder contar com o Renato, já que parece, que eu não sou médico, difícil falar, mas já que parece que o Renato deve desfalcar o Corinthians aí por um tempo. Se longo ou curto, só os exames vão dizer, mas enfim. Então vamos ver o que vai acontecer, certo? Você que assistiu até agora, só agradece, tamo junto. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Fala Muito Fiel, deixar seu like, compartilhar a live se possível e acionar a notificação para ficar sabendo tudo de Corinthians através desse veículo de informação. Certo? Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser, e vai Corinthians sempre.